Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto, e daí para amplificar o nível de consistência desse programa, hoje que é uma segunda-feira, então eu vou seguir falando a respeito da série Psicadélica. Isso mesmo, 2 segundas-feiras seguidas eu vou falar sobre aquilo que eu deveria estar falando nas segundas-feiras. E aí, parabéns pra mim, né? Então vamos começar falando, como sempre, mencionando todos os programas, né, que falam a respeito da série Psicadélica. Se alguém quiser conferir em ordem, porque daí acredito que vai melhorar a experiência, né? O primeiro programa que eu falei sobre essa série, que é uma série que fala basicamente sobre o quê? Sobre a consciência humana e sobre as substâncias psicodélicas, né? E sobre como essas duas coisas interagem, se aprofundando na história, no passado e nos efeitos de diversas substâncias psicodélicas. Então, o primeiro programa que eu comecei a falar a respeito dessa série foi esse contexto número 8, e os episódios seguintes que falam sobre esse assunto é o Sem Contexto número 11, o número 23, o número 41 e o número 50, né? Que foi o da segunda-feira passada. E no programa de hoje, então, eu vou falar a respeito do 6º episódio dessa série, né? Que se chama. Se chama, não sei porque que é que eu ia falar se chamava, se chama, e eu falei uma pronúncia estranha. Enfim, o nome do episódio é Cactus, Medicina Indígena da Mente, né? Então, né, vocês já devem ter imaginado que eu ia falar a respeito de cactos psicodélicos, que eu particularmente era uma das substâncias que essa série vai abordar que eu menos conhecia, né? E eles são, assim, eles vão falar basicamente, principalmente de 2 espécies de cactos psicodélicos, né? Que era utilizado ali pelos indígenas norte-americanos e também da América Central, sabe? Basicamente da Peru para cima ali, Honduras, Guatemala, entendeu? Inclusive, até chegou até lá o Canadá, entendeu? Então, né, passou pelo México, Estados Unidos, enfim, teve 2 culturas diferentes, assim, de cacto psicodélico que foram utilizados pelos indígenas. Então vamos lá, né? Vamos aqui seguir o meu roteirinho, porque né, nesse tipo de programa que tem que, né, se aprofundar mais a respeito de certas substâncias, eu faço uma série de anotações, né, para conseguir trazer as informações de uma forma, né, que fique interessante, mas bem completa, né? Porque o objetivo desses programas aqui é passar adiante, né, um pouco do que eu recebi das informações que me deram enquanto eu assisti esse programa, né? Essa série documental chamada Psicadélica. Então, vamos lá. Alguns dos debates a respeito do Novo Mundo, né, o Novo Mundo sendo as Américas, né, é a origem dos habitantes do continente americano, né, quais foram os primeiros seres humanos a chegar aqui na América e como que conseguiram isso, né, quanto tempo já tinham povos estabelecidos por aqui, né, hoje em dia eu já sei que foram encontrados fósseis de até 40 mil anos atrás aqui, habitando o continente norte-americano, não, o continente americano, né, então, né, é muito curioso. Além disso, né, é interessante, assim, o período de estadia, quanto tempo na Ilha acho que eu já tinha falado, né, e o uso de plantas psicodélicas, né, quando você fala dos povos nativos das Américas, os povos nativos do Novo Mundo, a gente tem que falar das plantas psicodélicas, né, tá inserido em todas as culturas de formas diferentes, né. E uma das perguntas a respeito disso que sempre é muito feita, né, em vários programas dessa série eles fazem, né, é como que os indígenas descobriram os efeitos e a utilização de diversas das plantas, entendeu? E como elas eram utilizadas em rituais, né? Aí, para a gente entender um pouco disso, nós precisamos olhar para o passado, né? Através de descobertas arqueológicas e ouvir as histórias dos nativos também, né? E com alguma sorte, nós seremos capazes de construir um vislumbre do que os cactos psicodélicos, né? Conhecidos, os nomes deles é peyote, né? Vocês podem pesquisar assim, peyote, do mesmo jeito que vocês estão ouvindo, do jeito que se pesquisa. Peyote e o wachuma. O wachuma, daí eu vou soletrar que é W-A, chuma com CH, sabe? Peyote e o wachuma, né? O que esses cactos significavam para eles e como eles eram usados, né? Aí ele cita lá um pesquisador espanhol, que acho que era um Frei ou algo desse tipo assim e tal, que, né, pesquisando o passado das tribos indígenas, ele descobriu que esses cactos já eram utilizados há pelo menos 2.500 anos atrás, né? Isso lá na época que ele descobriu isso, né? Ou há 2.500 anos a partir de hoje, aí eu vou ficar meio que em dúvida, né? Mas além disso, eles já encontraram pinturas de 4.000 anos de idade, né, em cavernas aqui das Américas que mostravam também essas espécies de cactos, né? E então a noção de que essas culturas do peyote e do achuma estavam aqui entre os nativos já fazia muito tempo são bem documentadas, inclusive, né?
A verdadeira origem, né, do peiote e da maioria dos psicodélicos está perdida para sempre, né? No caso, sim, no sentido de quando que eles começaram a ser utilizados. Basicamente é impossível, né? Eu, como maconheiro, sempre me perguntei quem fumou o meu primeiro baseado, né? O meu primeiro baseado fui eu. Mas quem fumou o primeiro baseado, mas também isso vale para todas as substâncias psicodélicas. Nunca vamos saber quando que rolou, né, essa primeira consagração dessas plantas. É impossível saber, né? Mas eles contam uma história a respeito do mito desses cogumelos, não, desses cactos, porque, né, esses cogumelos, meu Deus, esses cactos realmente eles eram bem documentados em várias tribos diferentes, né? E muitas tribos contam a mesma história, que é de uma mulher grávida, né? Isso daí é contado pelas tribos indígenas, os descendentes deles que ainda vivem lá na América do Norte, por exemplo, e na América Central aqui, né? Então, uma história de uma mulher grávida perdida nos desertos lá da região, né? Que ela ficou por 4 dias andando no escuro, assim, e tal. Não só no escuro, né? Mas ela ficou vagando, assim, dia e noite e não conseguia se alimentar direito e tudo mais, né? E daí, no quarto dia, ela tava chorando e pedindo ajuda. Ela recebe ordens, né? Sabe-se lá de quem ou como, né? Para se alimentar de um cacto que se encontrava nos pés dela, né? Esse cacto seria o peiote, no caso, né? E daí, após ela comer esse peiote, ela viria a aprender as músicas originais, né? Durante essa experiência. E tudo daria certo também no parto dela, é uma história, assim, boa, milagrosa, inclusive, né? Então é assim, basicamente, assim, que os povos indígenas tratavam, né? Como que chegou essa sabedoria desse cacto até eles, né? E daí eles citam que, né, um mito de origem onde a própria planta expressa suas intenções e seus poderes através de uma música não é incomum entre os povos nativos, né? Aí eles voltam a falar o quê? Da ayahuasca, né? Na floresta amazônica, as tribos contam que as propriedades da ayahuasca foram ensinadas através de cantos que apenas aqueles verdadeiramente puros eram capazes de interpretar, né? Eu já declarei aqui em vários desses programas a respeito dessa série que eu acredito veemente nesses relatos, sabe? Para mim, né, como uma pessoa que não é descrente do mundo espiritual e tudo mais, mas, né, mesmo que eu fosse, entendeu? A ideia de que essas substâncias se tornaram, tipo assim, o ser humano simplesmente um dia se acordou e ele consumiu planta X ou planta Y em específico, sabe? E depois uma cultura em torno disso nasceu de uma maneira completamente, assim, aleatória. Eu acho que é muito mais absurdo de aceitar do que tu aceitar a ideia de que a noção de que eles deveriam consumir certas plantas para ter certas experiências foi passada realmente através de um ensinamento que um espírito, que um guia, que alguma força, que alguma energia conduziu, né? Não só porque eles falam que foi assim, mas porque realmente, cara, quando tu para interpretar a quantidade de plantas que existe no mundo e quais foram as plantas que se tornaram assim, né, tão interessantes, tão relevantes, e como que esses povos foram ter os primeiros contatos e depois estabeleceu-se uma verdadeira cultura em torno daquilo, eu acho que é bem razoável, né, a gente levar em consideração essas histórias e pensar que realmente, de alguma maneira que para nós pode não ser tão clara, tão instintiva, né, essa gente que vivia lá na região, eles foram guiados, eles foram, né, conduzidos por forças além da nossa compreensão a fazer o consumo de certas ervas, né, de certas plantas, de certos cactos, de certos fungos que realmente, né, mudariam a vida deles, né? Aí eles falam assim, inclusive, né? Como se a Gaia fosse a própria sabedoria capaz de ensinar aqueles capazes de aprender, entendeu? Que basicamente era, né, gente mais, assim, provavelmente desenvolvida espiritualmente, né? É o termo que eu vou usar. Aí eles citam, né, que o peiote e a wachuma contém mescalina, né? Que é o composto químico dessa, né, que o composto químico ativo que faz a gente ficar, né, sentir uma experiência com esses dois cactos. Mas cada um deles também, cada um desses cactos contém outros elementos únicos, né, que se misturam com essa mescalina, inclusive varia em várias suas espécies, né, porque peiote e wachuma é como se fossem os nomes assim de uma família de cactos, né. Então, basicamente, cada planta vai te proporcionar um efeito e uma história única, digamos assim, sabe? Essa é a verdade, né? E daí eles entram no próprio, assim, o aspecto dos cactos em si, né? Eles falam que os cactos normalmente têm agulhas, né? Para evitar que você toque neles, né? Quem já se perfurou por uma agulha de cacto sabe que realmente é algo doloroso, né? Que lá realmente defende as plantas. Porém, esses dois cactos que é feito pra gente consumir, eles não têm agulhas, né? Daí eu achei bem audacioso que eles chegaram até realmente a tipo, a constatação lógica, tipo assim, mais. ah, como eu posso dizer o termo assim? Eu já falei que eles foram audaciosos, não dá pra dizer que é a constatação mais audaciosa, que eles só falaram o seguinte: bom, os cactos que se a gente consumir, a gente tem uma experiência
psicodélica, eles não têm espinho, né? Daí eles falaram que é como se eles, né, quisessem ser comidos, né? Quisessem ser ingeridos. E eles são. Então é muito curioso imaginar, né, que é uma família que é tão famosa pelos seus espinhos. Existem alguns, né, que tem, tipo, o peiote, ele é bem bonitinho, se você pesquisar a imagem, eu acho ele pelo menos bem bonitinho, porque ele é redondinho, ele não é aqueles cactos que ele cresce, vai subindo pra cima, ele é redondinho, e o pelo dele, assim, não é, os espinhos deles não é nada que vai te perfurar e tal, e ele até floresce, realmente é um cacto que chamaria a minha atenção, hein? Já o Wachuma, ele realmente parece mais com os outros cactos. A diferença principal dele é que ele não tem aqueles espinhos largos, né? E eles até mostram, assim, aí um pessoal, assim, de, tipo, pesquisadores e tal, eles mostram, assim, um cacto que tem uma parte dele que tá mais nova, a parte mais recente, que tá crescendo por último, e tu consegue ver uma diferença na tonalidade dele. Dele diz que esse que tá menos verde é um verde mais azulado, esse verde mais azulado é que ele tá com mais propriedades, entendeu? Psicoativas, entendeu? Ele tá ali mais desenvolvido, entendeu? Provavelmente porque ele tá recém-nascido, ele é mais jovem ali e tal. Tinha crescido no último ano, aquele braço ali e tal, aquela parte ali teria mais medicina. Eles entram nessa parte porque, né, nesse programa que é muito tratado, eles vão falar, e eu vou falar também, como, né, sempre foram utilizados esses cactos com caráter, assim, de cura, né? Enfim, aí depois de comentar a respeito dos cactos, né, eles mostram daí umas imagens de huachumeiros, né, que é assim mesmo que os, né, hoje em dia é chamado, porque são povos, né, que hoje em dia habitam a região que fala a língua, né, espanhol, né, e daí então é peioteiros e huachumeiros, assim, que se refere aos médiuns do peiote e aos médiuns do Huachuma, né. Aí eles falam que tem imagem de huachumeira, né, que foram feitas ao redor de 1500 antes de Cristo, né? Dá pra te ver um desenho, assim, uma imagem de um ser, de um cara que deve ser tipo um sacerdote, né? Lá de uma cultura, né? Que eu não me lembro agora de qual exatamente o povo que era essa imagem, entendeu? Mas tu vê que ele tá segurando dois cactos, um em cada mão, sabe? Dois cactos de Wachuma, né? Aí eles falam assim que assim como todas as plantas psicodélicas, é de se imaginar que esses desenhos e estátuas foram feitos muito depois desses rituais com psicodélicos terem se estabelecido, né? Geralmente essas imagens, essas representações vinham muito a depois dessas regiões, né, desses processos terem se tornado sagrados, né? Daí depois eles entram num assunto que eu achei muito interessante, que é sobre uma região que hoje em dia é conhecido como o Chavim de Huantar, no Peru, né? E eles citam de novo os mistérios eleusinos, que regularmente é mencionado aqui nessa série, né? Que os rituais em Wachuma eram realizados no interior de grutas também, né? Assim como os mistérios eleusinos, né? Em grutas e cavernas, que eles consideram que aquela região provavelmente era um lugar sagrado para ser realizado alguma espécie de ritual de iniciação já avançado, sabe? Para sacerdotes de maior nível ou para pessoas que virariam reis, sabe? Enfim, né? E aconteciam de rituais de Wachuma, né? Eles consumiam esses cactos psicodélicos e depois eles entravam nessas cavernas, que eles falavam que, assim, com pouca iluminação dentro daquelas cavernas que era construída, e além disso fizeram pesquisas de universidades norte-americanas lá para estudar a acústica do lugar, e eles falaram que aquelas cavernas, elas eram feitas realmente para o som que fosse tocado lá dentro, entendeu? Ia propagar, ia circular por todas as cavernas, ia ligar, sabe? As pessoas estivessem passando pelo ritual, digamos assim, né? E provavelmente não. Quer dizer, não é provavelmente. Com certeza, os médiuns que estavam lá, depois de ter consumido o Yachuma, dentro dessas cavernas, ouvindo os tambores e tudo mais, os médiuns passavam por uma experiência de alteração mental, sabe? Fazendo com que o ambiente ao redor deles ganhasse vida. Então, né? Esse lugar daí tem toda essa história muito interessante, né? Que daí eles compararam com os mistérios eleusinos pelo fato de também se realizar numa gruta, né? Pra ver como esse tipo de experiência era feita por povos diferentes, por razões diferentes, mas no final eles chegavam à conclusão que uma maneira boa de passar por esse tipo de ritual, sabe? Nessa espécie de teste ou de prova, era nesse cenário assim escuro e com sons sendo propagados, né? Enfim, aí eles citam também uma imagem lá bonita. Bonita eu achei bonita, né? Mas é uma famosa dessa questão assim, dos cactos psicodélicos, que é tal de Raimond Stille. Quem quiser pesquisar para ver é Raimondistele. Raimond Stille, entendeu? E é uma imagem que claramente dá pra te ver também que tá um líder assim de um desses povos segurando um cacto em cada mão, e na cabeça dele vai saindo aquelas imagens de totens, sabe? Aquelas imagens bem tradicionais, assim, de indígenas, né? Que eles vão unindo um animal em cima do outro, saindo um do topo da cabeça do outro, entendeu? Então, é uma imagem que eu achei bem interessante, né?
Então, as semelhanças a respeito das origens das plantas psicodélicas, né? Assim, tipo, de plantas psicodélicas diferentes, né? As histórias sobre como as pessoas chegaram a fazer o consumo delas, entendeu? Assim como as artes que as pessoas criavam depois de terem experiências com essas plantas, provavelmente, sabe? É muito similar, mesmo sendo, tipo assim, sabe, de povos que nunca se viram, sabe? Então é um tipo de coisa que é difícil de considerar meras coincidências, sabe? Será que essas similaridades que ignoram por completo questões como geografia e tempo, né? Porque de vez em quando são povos que viveram, sei lá, diferença de anos de 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos de diferença, entendeu? Será que isso são indícios de uma origem de toda a espécie humana, sabe? Será que tem algum passado inerente a todos nós, sabe? Ou será que essas plantas, elas mesmas carregavam as mensagens, sabe? As pessoas aprenderam a combinar essas plantas, sabe? Aparentemente com adivinhação. E quando eu digo adivinhação, realmente assim, é o fato deles saberem, sabe? Não é adivinhação, tipo, aleatoriamente. Eles sabiam quais as plantas eles poderiam estar consumindo, sabe? E muitos dos povos indígenas falaram que isso uma planta ia ligando a outra, sabe? Como se uma planta te ensinasse quais outras plantas poderiam ser consumidas, sabe? Era uma rede, uma ligação, sabe? Através das plantas, entendeu? Eles perguntavam aos espíritos para que servem as outras plantas, digamos assim, né? Então, plantas psicodélicas podem ser o ponto de convergência de mitos comuns, como o da licantropia, da capacidade de voar e outras capacidades milagrosas, né? Aí eles abordam bem esse povo, essa parte indígena que é famosa para quem consome mídia variada, sabe? Que, né, por exemplo, até fazer uma ligação nerd assim e tal. Quando você se lembra assim, do Mortal Kombat, tu pensa do Nightwolf, né? E aquela história dos espíritos, animais e tudo mais. Essa cultura dos povos indígenas, né? Com se transformar com animal, né? Ser o híbrido de um animal. E essa questão assim do que eles falaram da capacidade de voar, né? Eles citam que a descrição do processo do ser humano voar era representada em muitas culturas, sabe? Seja os povos indígenas que falavam dessas histórias, dessas capacidades, até, né, as bruxas que voavam na vassoura, até no Oriente que falavam sobre voar nos tapetes mágicos, né? E daí eles levantam essa pergunta se esse tipo de concepção não era tudo não tem uma ligação, né, envolvendo assim experiências com psicodélicos, entendeu? E daí, né, indo adiante, né, o que essas plantas fazem, né, uma explicação que eles deram lá, é alterar a percepção do nosso cérebro, sabe? Alterando a forma que você enxerga, ouve e sente coisas como os sons, a luz, as vibrações, as energias, os espíritos e tudo mais, sabe? Aí eles, tem um dos pesquisadores dele que falou um bagulho que eu achei interessante, que essa é a diferença de alucinar e aumentar sua percepção, né? Por isso que eu até falava que eu não gostava de usar o termo alucinar. Eles falam o seguinte, alucinar é enxergar coisas que não existem, sabe? E agora, aumentar sua percepção é ser capaz de enxergar coisas que existem, mas normalmente sua mente não é treinada, né, para vê-las, né? Algumas dessas coisas daí, então, é o corpo energético, né? Existe um campo magnético ao redor de nós, né? Cada pessoa possui um padrão energético, né? E acredito que esses padrões são atrapalhados por aquilo que os nativos chamavam de doenças, né? Aqui eles estão falando bem do tratamento que era realizado com o peiote, né? Aqui daí vai entrar, assim, se eu não me engano, era uma mulher, uma pesquisadora das culturas indígenas e tal, e pelo jeito, pela aparência dela, até eu acho que ela é descendente de alguma tribo indígena da América Central ou do Norte, né? E daí ela fala o seguinte, né? Que ela já participou de rituais com peiote, ela fala, com peiote, eu assim, me sentia capaz de enxergar as doenças das pessoas, né? Ela diz que dentro do processo, quando estava consumindo aquilo lá, tu podia olhar para uma pessoa e tu enxergava assim algo, é como se fosse uma neblina, como se fosse uma névoa em alguma parte do corpo da pessoa que ela podia estar com algum problema, com alguma doença, sabe? Então, né, esses cactos, eles realmente tinham muito desse negócio assim da medicina, né? Eles usam bastante essa palavra nesse programa porque era tratado sim pelos povos indígenas e eu diria que ainda é porque pelo que eu consigo ver, de consigo imaginar, eu acho que essas são duas plantas que se mantiveram meio que ao distância de mainstream, né? Não é como se eu ouvisse nunca, tipo, por exemplo, eu nunca ouvi histórias de pessoas que fizeram consumo de cogumelos psicodélicos, sabe? E as histórias que eu vi nesse programa eram todas naquele caráter assim, né, de gente que tava participando de um ritual com indígenas mesmo e tal. Então, por algum motivo, meio que ela conseguiu se manter longe, assim, da cultura pop, digamos assim, né?
Aí eles falam que sobre a questão de enxergar a doença nas pessoas é algo que os peioteiros e os wachumeiros diziam ser capazes de fazer, sabe? Que nem a mulher ali tinha declarado que conseguia, né? Alguns ainda diziam que o peiote te permitia entrar em contato com seus ancestrais ou te permitia vislumbrar problemas maiores deste mundo, né? Vislumbrar problemas maiores deste mundo, sem te transportar para outras dimensões, né? Aí entra toda aquela brisa que eu já expliquei melhor em outros programas, como por exemplo o DMT e tal, que são drogas que te tiram dessa realidade, entendeu? Essa daí, pelo contrário, ela não te tira, ela te mantém na realidade, só que de vez em quando tu consegue enxergar através de coisas que tu realmente não vê, né? Aí, apesar do peyote ser um psicodélico clássico, sabe, daqueles que as pessoas consideram um psicodélico, eles entram na questão de que a mescalina é uma substância um pouco diferente de outras, né, que já foi abordada na série. Com a mescalina você pode ter visões, sabe, e pode ter a sensação de estar entrando em contato com espíritos, que nem a ayahuasca faz, que nem o DMT faz, né? E até os cogumelos também fazem. Mas a parte mais importante da experiência da mescalina é que você se sente mais lúcido, sabe? Mais claro, mais presente naquele momento do que tu jamais sentiu. Ao contrário de outras drogas que te transportam para outras dimensões, para fora desse mundo, tipo DMT que te tira, leva para quinta dimensão, ou até os cogumelos, né? Quanto mais tu consumir, mais chance tu tem de simplesmente assimilar essa realidade de uma forma diferente, né? Eles falam que a mescalina é marcada por estar aqui na Terra e tu sente que tá enxergando a Terra com mais precisão, sabe? É uma espécie de paradoxo, sabe? Porque tu se sente muito presente nesse mundo, se sente muito presente na realidade, mesmo que a tua percepção seja completamente diferente daquela que ela estaria no estado de sobriedade, né? E ao refletir a respeito de coisas que normalmente seriam complexas e difíceis de chegar a uma resposta, você sente como se essa resposta viesse facilmente até você, sabe? Tu tá indagando por algo que normalmente tu ficaria, mano, isso aqui não tem resposta. Aí se tu tá passando por uma experiência com um peiote, né? Ou com o Achuma, tu vai entender, tu vai saber o que tem que ser feito, sabe? A maioria dos rituais com peiote e o Achuma eram realizados em grupo, né? Aí dentro bem importante, sabe aquela história assim toda uma tribo indígena sentada na mesma tenda, né? Na mesma, acho que não é a oca que se chama deles, acho que é tenda, não sei, né? Aquelas que é com tecido assim e tal, e os pau enfiados pra cima. Quem assistiu o Pica-Pau vai se lembrar, né? Então é realizado em grupo, né? Essa é outra parte importante desse tipo de ritual, né? Pessoas doentes ou acamadas poderiam receber o tratamento individual, mas normalmente eram cerimônias comunitárias, entendeu? Com todo mundo uniformizando seus pensamentos, sabe? Durante o ritual que durava, é longo, é um ritual que pode durar 8 a 9 horas, sabe? Tipo, começa de noite e acaba depois que amanheceu já mesmo e tal, né? E pelo que dá pra ver, assim, envolve coisas que pra quem frequenta outras tipo, religiões aqui do Brasil, tu não tá tão desacostumado assim, entendeu? Eles fumam, por exemplo, assim, o tabaco, eles batem tambor, sabe? Eles fazem os cânticos, entendeu? E tudo mais, sabe? Claramente havia maneiras de. Havia maneiras, acho que essa anotação aqui eu fiz errada, acho que era pra ser havia indícios, sabe? Enfim. Não, acho que havia maneiras de utilizar essas substâncias, acho que é isso que eu queria ter colocado, sabe? De que o uso de psicodélicos permitia aos seres humanos serem mais morais, terem mais compaixão, decidirem tomar atitude em relação ao bem-estar de outros seres humanos que não são vinculados a eles por causa do sangue, entendeu? Porque sempre teve essa importância ritualística muito grande e essas substâncias, né, vão trazer essa espécie de esclarecimento, né? Era utilizado especialmente para realizar experiências, para potencializar, né, as experiências rituais ou aumentar a sensação de união da comunidade das tribos e também procedimentos de cura, né? Uma das marcas da consciência expandida provocada por substâncias psicodélicas, sabe? E além das substâncias psicodélicas que pode ocasionar isso, outras coisas que pode entrar no estado de transe, né? São os tambores xamânicos que também é utilizados, sabe? Parece que são, né? É a liberação de vários neurotransmissores, sabe? Ou seja, tu tá consumindo um psicodélico e vai fazer isso no teu cérebro, ou tu vai estar no ritual, né? Ou tu vai estar consumindo um psicodélico no ritual. É observado que liberam vários tipos de neurotransmissores nesse momento, sabe? Como, por exemplo, assim, a anandamida, a ocitocina, a serotonina e a dopamina, né? Essas duas últimas aí são famosas, todo mundo hoje em dia já deve ter ouvido falar deles pelo menos uma única vez, né? São hormônios não, né? São neurotransmissores que estão muito relacionados ao sentir-se bem e tudo mais, né? Mas não só isso, né? Daí eles falam assim, eles aproveitam esse deixo para falar assim, de certa forma, é possível compreender que parte do processo de cura das tribos xamânicas se tratava das relações e da força do grupo, fazendo-os se lembrar dos propósitos mais profundos da vida, né?
todos esses rituais né? Que eles faziam, que todos eles participavam, né? Era para fazer eles entenderem esse sentido assim, de comunidade e isso se fortificava, né? Tipo algumas coisas que eu já tinha comentado antes, né? Que eles falam que depois do fumo e das medicinas, o ritual começava, né? E poderia se estender até o amanhecer, né? Eles fazem questão de entrar na questão assim, do ritmo das músicas também, que é muito importante. É uma parte muito importante do ritual, o jeito que aquelas músicas eram conduzidas nos tambores, né? Falando a respeito dessas questões das coisas que são liberadas no cérebro, olha, então esse tipo de informação é muito importante na hora da gente fortificar nossos pensamentos a respeito, sabe? Se todas essas coisas são liberadas quando tá passando por um ritual, né, em grupo, não é à toa que, né, é meio errado tu invalidar esse tipo de experiência, sabe? Independentemente de como é que ela funciona, em qual ritual que está acontecendo e tal, mas também é muito importante se lembrar que eles estão falando que esse tipo de estado também acontece quando está usando substância psicodélica, né? Então, honestamente, eu acho que essa noção de que um ritual, né, o sagrado, espiritual, conduzido com não só com tambores, mas também com as substâncias psicodélicas, se o que passa no teu cérebro são aquelas coisas ali, né, que eles estão descrevendo, não é errado afirmar que é uma experiência assim, transformadora de uma forma positiva, sabe? Porque essas substâncias são positivas e elas vão realmente te ajudar de uma forma mais prática do que tu é capaz de imaginar, né? E daí, por fim não, né? Ainda tem bastante coisa para comentar, né? Mas indo adiante, né? Daí eles entram no assunto do hive mind, né? O que é hive mind? Hive mind, traduzindo, né? Ao pé da letra seria mentalidade de colônia, né? E basicamente, para vocês associar, é a mentalidade que formigas e abelhas têm, tá ligado? É a espécie trabalhando em prol da espécie, sabe? E falaram quanto esses rituais, né, de peyote e o achuma, né, colocavam as tribos nessa mentalidade, entendeu? Faziam todo mundo, né, entrar no mesmo pensamento. Daí eles falam que pesquisadores mostraram que os batimentos cardíacos humanos se harmonizam com o ritmo das músicas. Isso é para qualquer música, entendeu? Qualquer música que tu estiver ouvindo, a tendência do teu organismo e do teu coração é se harmonizar aos batimentos da música, sabe? Indicando que o coração escuta e responde à música, sabe? Em grupo, então tu pensa o que isso quer dizer em grupo, sabe? Em grupo isso quer dizer que o sistema nervoso e o ritmo cardíaco das pessoas entrariam em harmonia. Então pensa, cara, pensa, vai por etapas, entendeu? Vai por etapas. Tu acredita que a energia é importante. Tu acredita que a gente tem um campo magnético ao nosso redor. Tu acredita que nossos corações estão todos batendo no mesmo ritmo por causa que a gente está sendo conduzido por um tambor que está batendo num ritmo específico e vai fazer tudo aquilo tá ressoando na mesma pegada, no mesmo ritmo, na mesma sincronia. Como é que esse tipo de ritual não vai ter um valor, sabe? Como é que esse tipo de coisa não vai funcionar na prática, sendo que hoje em dia a gente consegue associar, a gente consegue enxergar com mais clareza funções, tipo, graças à ciência, a gente consegue enxergar valores mais óbvios dessas coisas que, para quem tava do lado de fora, só pensando, só olhando, sem ter o conhecimento por trás, ele podia achar que é bobagem, podia achar que é estúpido, mas não, cara, tipo, cada vez mais que tu se aprofunda nesse tipo de prática, tu vai vendo que tem um fundamento, sabe? Que muita gente não percebia, né? E outros, mesmo sem entender, percebiam, né? Enfim, e daí eles falam que hoje em dia até empresas estão testando a possibilidade. Deixa eu ver que esse programa vai ser marcado pela frase eles falam, né? Me perdoem. Né? Hoje em dia as empresas estão testando a possibilidade de utilizar música para harmonizar trabalhos em grupo, sabe? Está sendo levado até para o mercado de trabalho, o que não tem nada a ver com espiritualidade, mas o fato de que se tu conseguir fazer todo mundo ficar na mesma frequência, tu vai fazer com que funcione melhor, sabe? Um trabalho, sabe? E daí eles até abordam assim de que isso daí é levado em consideração até, sabe? Militarmente, por exemplo, sabe? Essa noção de que tem que fazer as pessoas terem a mesma mentalidade, se uniformizar em prol de uma causa, sabe? E esquecer a individualidade em certos momentos, né? É bem... faz bastante sentido em várias áreas, né? Do nosso mundo, né? Depois eles entram numa questão que daí é um pouco mais, assim, difícil de estar explicando, né? De uma maneira, assim... totalmente assim racional e lógica, né? Mas é sobre a diferença da energia que o peyote tem da ayahuasca, sobre uma questão assim de energia feminina e energia masculina. Daí eu entendo que isso pode ser meio difícil de várias pessoas interpretarem, né? Mas como eles falaram, eu acho que vale a pena tentar explicar, né? A pesquisadora aquela que
né, que eu tinha falado aí, já que ela teve rituais assim com peiote. E pelo jeito ela também teve ritual com a ayahuasca, porque ela aparece pra falar que, né, que a ayahuasca possui uma energia feminina, sabe? Ela te deixa sentir e ter emoções, sabe? Tornando a experiência mais fluida. Já o peiote possui uma energia masculina devido ao ritual e à forma que ele é conduzido, sabe? E daí ele entra em detalhes que é sempre aquela ali bateção de tambor, entendeu? E tudo mais. Então daí ela fez essa especificação, entendeu? O ayahuasca seria uma energia feminina, né? E o peyote seria uma energia masculina, sabe? E xamãs do passado e do presente acreditam que o planeta é habitado por uma importante família de plantas, e cada uma delas está aqui para nos ensinar uma mensagem específica, né? Aí estão falando do lance dos psicodélicos mesmo e tal, que cada uma dessas plantas, várias delas que estão sendo abordadas nos programas que eu estou falando aqui, cada uma delas é um professor, é uma professora e está nos ensinando algo, né? A terra projetou essas plantas, sabe? A terra, ou Deus, ou quem tu quiser, sabe? A natureza projetou essas plantas para que elas nos curassem, sabe? E daí eles entram bem na narrativa assim de que, né, porque a humanidade está afetando a Terra enquanto organismo, né? Então essa é a maneira da Terra de nos ajudar a compreender ou se lembrar de várias coisas que muita gente nunca soube ou se esqueceu, sabe? Né? Então, através dos elementos, assim, da natureza, do jeito que as coisas funcionam, né? Para esse lado, assim, de fazer com que os psicodélicos existam e alterem nossa percepção, né? Então, no peiote especificamente, a terra ajuda as pessoas a curar essas doenças, sabe? Essas doenças, assim, que, né? Quando eu falo essas doenças, tô falando toda dessa simbologia indígena que teve, né? Pairando por todo esse episódio, sabe? Daí, né, essas plantas deram um jeito de viajar ao mundo, entendeu? Seja através de formas naturais ou a maior maneira que as plantas viajaram o mundo, aí falando especificamente do peiote, foi através do cultivo mesmo e tal, né? Inclusive dizem que várias tribos diziam que sabia que um dia ia chegar um cacto mágico que eles iam cultivar, sabe? Então é um bagulho muito interessante que se espalhou por toda a América, porque todas as tribos queriam, sabe? Todas as tribos queriam acesso a essa medicina, né? Então, assim como no passado essas plantas ajudaram os indígenas a enfrentar o desafio que estavam por vir, e vocês devem saber do que eu estou falando, no presente é uma forma de nos conectar de volta com o passado ancestral da humanidade, né? Eu particularmente acho isso muito interessante, né? Mas essas culturas fizeram mais, né? Essas culturas indígenas fizeram mais do que apenas se reconectar com o passado. Eles também previram o futuro, né? Eles entraram daí bem numa como é que é mesmo assim, numa narrativa do período do colonial e tal, né? E daí ele cita que hoje em dia a sociedade ocidental, né, está cada vez mais interessada nessas substâncias psicodélicas, sabe? E o passado xamânico da humanidade, né? É dito por alguns como uma profecia indígena antiga, tipo, o processo das pessoas estarem voltando a se interessar por essas coisas, sabe? Os indígenas previram a chegada dos europeus e a destruição da civilização que eles conheciam, sabe? Né? Dizem que os povos já sabiam que ia acontecer algo com esse tipo, né? Mas também eles previram um momento que a cultura dos povos indígenas reemergeria, né? E parte dessa cultura envolve a redescoberta das plantas psicodélicas, né? Essa sabedoria vai voltar através das plantas psicodélicas, né? E foi previsto que ia ser um período que ia durar 500 anos, sabe? E tem até uma palavra que representa 500 anos, só que eu não sei, né? Porque eu ouvi e eu não sou bom o suficiente para memorizar uma palavra indígena, rapidamente assim, né? E daí, 500 anos após o quê? Após o massacre dos povos indígenas, né? Digamos, quando começou esse processo. E essa data ia se acabar, digamos assim, né? Eles fizeram um cálculo que seria entre 1490 e 1990, né? Então, basicamente, esse novo tempo começou em 1990 e é o tempo que a gente tá vivendo hoje em dia, tá ligado? Daí, eu achei muito interessante eles estarem abordando isso, porque, em primeiro lugar, eu não sei se, tipo, claro que eu não tô vendo a série pra ficar questionando, né, o que tá sendo dito, tipo assim, tal, achar que eles estão fazendo, dando golpe, né? Se eles estão chamando um monte de cara ali que trabalha com povos indígenas e eles estão contando essa história dizendo que, inclusive tem um nome, sabe? O nome dessa profecia é a profecia da águia e do condor, né? Dizem que vários povos indígenas contam essa história de que ia acontecer, ou que aconteceu dessa forma, sabe? Né? E daí eu penso a respeito de algumas coisas que eu já acreditava antes de saber que tinha esses fundamentos também
indígenas, né, por trás. Que são coisas como, por exemplo, assim, a revolução dos psicodélicos, né, que eu acho que nos primeiros programas que eu fiz sobre essa série, eu já falei que eu realmente acredito que nesse século ainda, entendeu? Em vida, nós vamos enxergar a sociedade pouco a pouco se voltando com uma diferença muito grande cultural com relação aos psicodélicos, sabe? A sociedade de verdade vai abraçar essas substâncias e eu realmente acredito que essa revolução vai trazer muitos benefícios, sabe? Eu realmente acredito que, claro que não vai ser as mil maravilhas, claro que vai ter muito amadurecimento, muita coisa a respeito dessas plantas vai ter que ser retrabalhada, ressignificada, tirar elas desse caráter, assim, primeiro do caráter marginal e segundo do caráter, tipo assim, recreativo, sabe? E tudo isso ser tratado com a seriedade que já foi no passado, mas eu realmente acho que conforme o mundo inteiro, a sociedade, o mundo inteiro, pouco a pouco for fazendo essa transição, eu acredito que os efeitos a longo prazo dessa revolução psicodélica vai ser muito grande, muito real, né? E além disso, tem toda a questão assim, da unificação global, que meio que a internet acelerou demais, né? E a internet também, a chegada da internet, né? Tipo, nasceu o que a gente conhece como www, né? World Wide Web, em 91. Então, é mais curioso ainda que a internet tenha nascido também junto com esse período que fecharia esses 500 anos aí que demoraria para a tradição indígena quase ser extinta, né? E eles falavam isso na profecia e na vida real foi isso que aconteceu, né? Os povos indígenas quase foram extintos, e talvez eles sejam extintos ainda um dia, né? Mas eu não tô aqui para torcer contra, né? Enfim, então o ponto aqui, né, tem todo esse mito a respeito e tal, e como se encaixa com algumas noções assim, né, que meio que as pessoas têm, né, que a unificação, quando eu falo unificação global, é que meio que com o advento da internet, se popularizando essa capacidade de tu enxergar os outros países e pensar sobre os outros países, meio que aos poucos está surgindo aquela percepção de que o mundo vai ter que se unificar, sabe, por bem ou por mal, e sabe, a longo prazo, entendeu? Porque antigamente, quanto menos informação tu tinha a respeito dos outros povos, né, era mais comum tu enxergar o teu povo ali como o que tinha, o que existia no mundo. Mas hoje em dia que meio que naturalmente a gente cresce sabendo que o mundo é todo o mundo e todas as pessoas que tem dentro do mundo, né? Hoje em dia essa noção de unificação global tá muito mais forte do que ela seria, digamos, há 1000 anos atrás, sabe? Ou do que ela seria 500 anos atrás, ou até há 100 anos atrás, sabe? Dá pra dizer que nesse momento é o momento que tá mais em alta essa história e acredito que conforme os séculos forem passando, essa noção não vai desaparecer, né? Enfim, né? Então tem todo, rolando também toda essa questão assim, de revivimento das tradições xamânicas, sabe? Tipo, que eu acho muito interessante, sabe? De verdade mesmo. Eu não, a questão da história, né? Eu não vou me aprofundar muito na questão toda a história de período de colonialismo e tudo mais, mas né, como eu já falei em outros programas também e tal, uma das coisas que para mim que é uma das maiores penas de todo esse processo que rolou foi realmente esse genocídio dessa tradição, dessa cultura tribal, xamânica, que eu acho que tinha muito valor e muito aprendizado. E não é tipo assim, que os povos indígenas eram perfeitos e blá blá, mas que sachê. Não, cara, não era isso, porque eu sei que tem muitas coisas ali que deveriam ser revistas, reavaliadas e modificadas, mas ao mesmo tempo também tinha sabedoria, também tinha uma cultura inteligente, funcional, ainda mais os povos que cresceram, que prosperaram, né? Muitas dessas tribos tinham milhares de membros, milhares de integrantes, sabe? Muitos desses povos que foram devastados e não sobrou qualquer resquício, sabe? Não tinha, como eles não tinham livro, era tradição oral, entendeu? Desapareceu. A gente não sabe o que essa gente fazia, por que ele fazia, como que funcionava. Então, para de um ponto de vista antropológico, para mim a única coisa que eu posso fazer é lamentar e achar uma perda, um momento trágico da nossa história que aconteceu, mas né, já aconteceu, né? Mas ainda assim, no mínimo, eu acho interessante, né, que hoje em dia assim, pessoas que são descendentes, sabe, de gente que no passado foram, né, justamente os perpetuadores e tal, desse tipo de coisa, sabe? Hoje em dia, gente que se interessa, que, sabe, gente que não tem ligação nenhuma, assim, em questão, né, prática, lógica, né, mas um cara que hoje em dia é um pesquisador europeu, sabe, o que que ele vai fazer com esse negócio é pesquisar, ir até o lugar, conhecer os ancestrais dos indígenas, entendeu? E os ancestrais dos indígenas vão conseguir mostrar, ensinar, falar, e esses caras vão pesquisar e vão levar a sério e vão tratar com muito mais respeito, sabe, esse negócio. Então, eu acho que no mínimo
é interessante, tá ligado? Não, é aquela coisa que a história aconteceu, ela tá lá, ela não pode ser mudada e ela não será apagada, sabe? Mas ainda assim, se em 2021 hoje em dia tem gente querendo entender melhor e respeitar, inclusive dar uma revivida nessas tradições xamânicas que eu acho que tem valor, eu acho que tem sabedoria ali no meio sim. Pode ter coisa errada, pode ter coisa torta, pode ter coisa mal compreendida, assim como tem em todos os pontos do nosso mundo, sabe? Mas ainda assim, eu acho que tem uma sabedoria assim que foi perdida nesse processo assim de colonização, sabe, de massacre, de chacina que rolou, né, ao longo dos séculos, né? Mas hoje em dia tem gente que está tentando aos poucos, entendeu? Reavaliar essas coisas e transformar nessas sabedorias em um pouco mais difundidas, né? E daí pra encerrar o episódio, eles entram assim em algumas narrativas que eu vou pegar e vou desenvolver aqui basicamente com as minhas palavras, né? Que, por exemplo, assim, eles falam que acreditam, né, que parte dessas substâncias vão ajudar a gente a reavaliar a forma que o humano lida e gerencia o mundo. E a outra coisa que eu acredito também, sabe, eu realmente acho que o ser humano vai ter que passar por esse processo assim, de maturação ambiental, sabe? Eu realmente acho que o ser humano perdeu o tato para muita coisa, sabe? Os nossos eh, os ancestrais, tipo, os governantes do passado, entendeu? As pessoas que estavam no poder no passado recente da humanidade não tinham muita noção de várias coisas que hoje em dia nós temos, entendeu? E também que eu acho que é a responsabilidade da humanidade lidar melhor com essas coisas, sim. O jeito que a gente lida com várias coisas, sabe? Desde coisas assim práticas até, sei lá, coisas como o plástico ser abolido, que eu sou defensor, sabe? Mas além disso, assim mesmo, coisas que eu já tinha comentado aqui a respeito, sabe? Que se vai existir um homem do futuro, esse homem do futuro, ele é mais ambiental do que ele é agora, sabe? Se vai existir, se daqui a 200 anos vai ter vida humana aqui na Terra, se isso vai acontecer, o homem não vai ser, digamos assim, ainda mais relapso com relação ao meio ambiente do que ele é hoje em dia, sabe? Eu acredito que, inevitavelmente, se a espécie humana vai evoluir e se nós vamos estar aqui há 200 anos, a gente vai ser uma pessoa muito. Vamos ter voltado um pouco para trás, sabe? Em questão assim do famoso progresso, do famoso avanço. A gente vai ser uma pessoa que consegue andar de pé no chão, tá ligado? Isso daí também reflete com aquele negócio que eu falei da teoria de dominar das máquinas dominarem o mundo, sabe? Do algoritmo dominar o mundo. Eu realmente acho que o ser humano vai ter que saber até onde a tecnologia é um veneno e até onde ela é uma medicina, sabe? A gente vai ter que aprender com esse negócio daí e e eu acredito que realmente os psicodélicos podem ajudar muito nessa luta, sabe? Eu acho que até pelos efeitos que eles proporcionam essa ligação, esse vínculo, tu conseguir pensar a respeito do que realmente importa e do que é bobagem, sabe? Do que deve ter que ser reavaliado, ter que ser modificado, né? Então, essa é uma expectativa positiva que eu tenho dentro de mim, tá ligado? Eu acho que se o ser humano ficar obcecado só pelo. Continuar com o modus operandi que a espécie humana teve nos últimos 200 anos, eu acho que a gente não vive mais 200, sabe? Agora, se a gente reavaliar, repensar, refletir várias questões que a gente não refletiu direito, sabe? Econômicas, ambientais, sabe? Até a questão de consumo de alimentos, eles também entram nessa narrativa para falar que, né? As pessoas que, sabe, o jeito que o ser humano conduz até o nosso agronegócio, nossas plantas, nossas hortifruti, sabe, que se tornou uma anomalia nos últimas décadas, basicamente, sabe, era bem diferente, sabe, até as dietas, por exemplo, essas dietas que os povos nativos tinham, sabe, muito diferente dos povos do que os europeus chegaram à base de grãos, sabe, então tem muita coisa a respeito de culturas de outros povos, né, mais uma vez entrar um pouco na questão assim, da medicina ocidental versus as outras, né? Eu acho justo chamar de medicina ocidental, porque, né, os povos nativos também eram ocidentais, né? Só que daí, né, tanto os povos xamânicos quanto a medicina oriental, daí pode ser tanto os indígenas quanto os chineses, sabe? Eles têm uma relação muito mais aprofundada com o processo de cura, sabe? É muito diferente com o que nossos médicos, nossos hospitais falam que é uma cura, né? Eles
né? Tem toda aquela questão, assim, né, de ser o robô de carne e osso, entendeu? Se a medicina ocidental enxerga o ser humano como só um robô de carne e osso, sabe? E ele acha que o processo de cura é te dar uma medicação que vai agir em ti, só em questão, assim, biológica, e não em questão, sabe, energética. E acha que o processo de cura é um negócio que tem que ser, tipo assim, isolado, dentro de um lugar que a gente conhece como um hospital, tá ligado? E isso vai completamente contra o que várias outras sabedorias do mundo inteiro sempre fizeram, sabe? Várias sabedorias, né, de cultura indiana, cultura chinesa, cultura xamânica, né, tanto da África quanto, né, das Américas e tudo mais. Então, né, esse tipo de coisa não dá para ser descartado em momento nenhum, sabe? Não dá para ser desconsiderado em momento nenhum que a gente muitas das nossas coisas assim que não a gente cresceu condicionado, sabe, como o certo, como o padrão, como o melhor jeito de lidar, sabe? De vez em quando tem muita gente, entendeu? Muita gente sábia, muita gente inteligente que lidava esses processos de outra forma, sabe? De outra maneira. Então, né, esses programas daí e tal, eles entram bastante nesses pontos, porque né, não dá para se esquecer, essas substâncias eram tratadas com um caráter de cura, entendeu? Eram tratadas como algo que ia fazer uma melhoria na saúde e trazer benefícios práticos para aquela pessoa, né? E essa é a outra diferença das substâncias psicodélicas para os remédios tradicionais, né? Enquanto os remédios tradicionais têm a função, assim, tradicionais não, né? Que eles não são muito mais modernos do que os psicodélicos, mas os remédios padrão da farmácia, o que ele vai fazer contigo é praticamente deixar anestesiado, tu esquecer que tu consumiu, se quer consumir um remédio, né? Enquanto uma jornada psicodélica, a cura dele é completamente diferente, afinal, tu nunca vai esquecer daquela jornada. Pelo contrário, sabe? Tu nunca vai esquecer que tu consumiu aquela medicina e que ela fez um efeito de cura dentro de ti, né? Então é isso aí, eu vou dizer que eu achei interessante esse programa, porque eu não conhecia praticamente nada sobre cactos psicodélicos, tá ligado? É uma substância que eu nunca vi e nunca vi outras pessoas falando sobre utilizar também e tal. Então para mim foi bem assim informativo a respeito de várias coisas que eu não tinha qualquer informação, né? Então é isso aí, né? Quarta-feira eu não vou estar trazendo um programa sem contexto, porque quarta-feira eu vou falar, né, de mitologia de novo, que daí eu vou continuar com esse processo assim de como é que é mesmo? Consistência, né? Porque daí quarta passada eu falei de mitologia, essa quarta eu vou falar de mitologia pela segunda vez. O primeiro programa não teve tanta audiência, volta lá e vai ouvir, se tu ouvir, se quer até o final, vai lá ouvir o primeiro programa de mitologia, porque o segundo será derivado do primeiro, sabe? Ele vai fechar o panteão de deuses primordiais gregos. É um assunto bem legal, entendeu? Tu vai se divertir, tu vai ver que, né, eu falo algumas merda, me enrolo um pouco, mas assim, é interessante, é divertido, passa rapidinho. Então vai lá e confere, né? Então, quarta-feira eu estarei de volta novamente, só que dessa vez sem estar trazendo um programa sem contexto.